Paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo de estudo. Eu agradeço o Senhor, a senhora, a senhorita que tem assistido meus vídeos. Compartilhe esses vídeos com aqueles irmãos e irmãs, professores, líderes de escola dominical que você sabe que é curioso, que gosta de estudar a Bíblia, como eu sou um curioso da Bíblia. Compartilhe, não fique só para você com esses vídeos, que eu preciso expandir esses vídeos para muitas pessoas que gostam de estudar a Bíblia, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de compreender a Bíblia. E eu estou no estudo do livro de Apocalipse, tá ok? Tá bom? Deus abençoe. Não se inscreva, não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de acionar o sininho para você receber os próximos vídeos de estudo. Hoje vamos falar sobre carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto, diz: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda de 2 fios. Hoje eu vou fazer um comentário na carta à igreja de Pérgamo. O primeiro comentário que eu vejo aqui é ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja todo mundo já sabe. Anjo é uma forma simbólica para representar o pastor da igreja. Tudo que Deus tem para falar com a igreja, ele fala com o pastor da igreja. O pastor da igreja é o responsável de receber a revelação de Deus e passar para a igreja. É tanto que quem doutrina a igreja é o pastor. O pastor é responsável de doutrinar a igreja. Quando eu vou na igreja de um amigo meu, de um pastor meu, amigo meu, pregar, eu não vou doutrinar a igreja. Eu prego uma palavra de cura, de milagre, de avivamento, porque quem doutrina a igreja é o pastor. É ele que Deus colocou lá para receber a revelação e cuidar de cada um dos senhores e senhoras, ok? Tudo bem? Vamos lá. Isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quando a gente vê essa espada aguda de 2 fios, não é que Jesus ele está aqui, quando se refere à expressão que muitos pregam, pensa que da boca de Jesus já saem 2 espadas literal. Quando fala que aquele que tem espada aguda de 2 fios, fala do poder da palavra de julgamento, do poder da palavra. Jesus, ele julga, ele condena com o poder da palavra. Quando fala a espada aguda de 2 fios aqui no capítulo 2, verso 12 de Apocalipse, fala que Roma estava com o poder da espada fisicamente, que Roma estava com domínio dessa cidade de Pérgamo. Então Roma tinha o poder da espada física, mas Jesus tinha o poder da espada espiritual, que Jesus não precisa de espada física para lutar. Jesus, ele usa o poder da sua palavra. Então a palavra, a Bíblia para nós é a espada é a palavra. Vamos ver que tem base bíblica. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas a médulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem teme por prestar conta. Então a palavra de Deus, ela é a espada. Quando você fala da palavra, a palavra corta primeiro quem prega e depois corta quem ouve. Então a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, corta primeiro eu que prego e depois para aquele que ouve. Aqui no Apocalipse ainda, capítulo 1 e o verso 16 diz assim, Apocalipse capítulo 1, verso 16 diz assim o texto, ó: ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Não é que da boca de Jesus saía uma espada, 2 espadas de 2 gumes de 2 fios, não. Saía o poder da palavra que julga. A espada de 2 fios, representa a palavra de Deus, representa a palavra que tanto corta o pecado, e representa a palavra de Deus, tanto corta o pecado, retirando das igrejas e trazendo graça de Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada que corta o pecado. A palavra é uma espada que corta todo o mal, traz alerta e traz julgamento. Então, quando fala que da sua boca uma espada de 2 fios, está se representando que a palavra de Deus, ela é como uma espada. A palavra é como uma espada que corta o pecado, corta todo o mal e traz julgamento e traz alerta para aqueles que estão dormindo espiritualmente. Ok até aí? Então vamos dar sequência aqui ainda analisando aqui.
Aí vem agora para o capítulo 2, verso 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, e que onde estás o trono de Satanás. Jesus diz, eu sei as tuas obras e onde habitas, e também onde está o trono de Satanás. Jesus, ele conhece, queridos. O Senhor Jesus, ele conhece a sua casa. Jesus conhece o seu emprego. Jesus conhece as suas viagens que você faz. Jesus conhece os seus amigos, conhece os seus inimigos. Jesus conhece quando você está sozinho. Jesus conhece quando você está acompanhado. Jesus conhece todas as coisas. Aí diz assim mais, e onde habitas e onde está o trono de Satanás. Jesus disse, eu conheço as tuas obras, sei onde vocês habitam e também onde está o trono de Satanás. Aqui na introdução à carta de Pérgamo, diz assim, a cidade de Pérgamo era uma grande e antiga capital política da Ásia. A cidade de Pérgamo era uma antiga capital política da Ásia, que ficava a cerca de 20 quilômetros ao norte de Esmirna. Ficava 20 quilômetros ao norte de Esmirna. Era o centro literário, sede notável da cultura helênica. Era famosa pela mais importante biblioteca. Tinha uma biblioteca em Pérgamo, famosíssima essa biblioteca. Depois de Alexandria, o pergaminho, material de escrita muito superior ao papiro egípcio, foi inventado ali, e tornando o nome da cidade Pérgamo. O pergaminho, não sei se já viu falar do pergaminho, o pergaminho vem de Pérgamo, porque Pérgamo que teve essa criatividade de inventar esse pergaminho, então ela tinha a maior biblioteca da história do mundo, a biblioteca mais famosa. Era a sede do culto ao imperador, a cidade de Pérgamo era a sede do culto ao imperador, onde havia obrigatoriedade de se oferecer incenso diante da sua estátua, como se fora Deus. O imperador, ali, naquela cidade, ele fez uma estátua dele e colocou dentro de um templo, e o imperador queria que todo mundo adorasse ele como se ele fosse Deus. Mas o imperador não era Deus, mas ele queria adoração, queria que o povo oferecesse incenso à sua estátua. Aquele que não adorasse o imperador era perseguido. Os cristãos da igreja em Pérgamo que se recusavam a essa prática eram considerados traidores, consequentemente executados. A cidade era caracterizada pela idolatria, pelo paganismo, pela perversidade, pois havia nela um gigantesco altar a Júpiter, bem como um famoso templo a Esculápio. Esculápio é o deus da cura. Esse era adorado sob forma de uma serpente, símbolo de Satanás, ao qual corria a gente de todas as partes do império. Tinha uma estátua dentro de um templo na cidade de Pérgamo que chamava-se Esculápio. Esculápio era uma serpente feita de bronze, ao qual as serpentes vivas andavam por cima desse deus chamado Deus Esculápio. E tinha 200 sacerdotes para dar assistência e a pessoas de todo lugar do mundo, quer dizer que Esculápio era o Deus da cura. Mas o Deus da cura que eu conheço é Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá. Esse que é o Deus da cura se chama Jesus Cristo, não era Esculápio, ao qual as pessoas de todo lugar do mundo para tocar nessa serpente de bronze que era considerada o Deus da cura, onde as serpentes vivas andavam em cima dele e as pessoas queriam que a serpente andasse sobre os seus corpos para que eles fossem curados. É tanto que quando você for no médico, você vai ver que no emblema do jaleco do médico tem uma cobra aqui no emblema. De onde vem aquela cobra assim entrelaçada naquele emblema do jaleco do médico? Vem dessa cidade de Pérgamo, porque lá era um desenho de uma cobra que as pessoas adoravam, dizendo que a cobra era o Deus da cura. Então a medicina se titulou que Esculápio, o Deus da cura, e colocaram esse símbolo da medicina como memória a Esculápio. Toda vez que a senhora for no médico, vê lá esse símbolo no ombro do médico, vai lembrar do Deus Esculápio, que era o símbolo da cura na cidade de Pérgamo, que era uma cobra ao qual eles adoravam como um Deus. Mas nós sabemos que Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá é o Deus que cura, Deus poderoso que faz milagre. Um do comportamento cristão de verdade por desejar que os incrédulos vejam a divindade dele através de nós, não apenas em palavras, mas sobretudo com altitude cristã e cristalina. Então a gente observa, senhores, que o interessante é notar que até hoje o símbolo da medicina é uma serpente. Símbolo da medicina é uma serpente. Pérgamo pertencia a Lídia, sob o domínio do rei Cresso. Após a sua derrota, passou a pertencer ao Império Persa. Mais tarde, passou o domínio da Macedônia. Em 264 a.C., tornou-se muito conhecida
e ricamente ornamentada a capital do reino de Pérgamo. No ano de 133 a.C., pelo testamento do seu último rei, Áptalo. O último rei da cidade de Pérgamo foi Áptalo. Áptalo, no ano 133 a.C., pelo testamento do seu último rei Áptalo, ele passou a pertencer ao Império Romano. Hoje essa cidade ainda existe, mas com o nome de Bérgama, ou habitada por gregos e turcos. A cidade de Pérgamo existe ainda hoje, a cidade de Pérgamo, mas é conhecida hoje como Bérgama. Bérgama e é habitada por gregos e turcos. Então a cidade de Pérgamo, ela ainda existe e é habitada por gregos e turcos e conhecida não hoje como Pérgamo, mas como Bérgama. Bérgama, ok? Então até aí tudo bem? Átalo, no ano 133 a.C., passou a governabilidade de Pérgamo para o imperador. Então o imperador Augusto se declarou Deus, fez uma imagem dele e queria que os crentes adorassem. Quem não adorasse a estátua do imperador era perseguido e morto. Mas não esqueçam, adorar só a Deus, se prostrar só nos pés de Jesus. Amém? Vamos embora. Ainda aqui, no verso 13, diz assim: retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Tinha muitos crentes na cidade de Pérgamo que não se contaminou com pecado. Muitos crentes que eram fiel à poderosíssima palavra de Deus na cidade de Pérgamo. Como hoje tem muitos crentes que é fiel. Quando diz aqui no verso 13, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, no capítulo 2, verso 13 de Apocalipse, diz assim: reter o nome significa quem conserva o meu nome e não negaste a minha fé. A palavra conservas aqui não exprime exatamente o original grego. Originalmente no grego exprime segurar. Como diz assim, retens o meu nome, quer dizer segurar, agarrar-se com todas as forças, quer dizer, os cristãos de Pérgamo agarravam-se com todas as forças no nome do Senhor Jesus. Os cristãos verdadeiros se agarravam com todas as forças no nome do Senhor Jesus. Os verdadeiros, porque teve muitos que abriu mão da verdade e abraçou o pecado, deixou o pecado entrar dentro da igreja. Não abra mão dos preceitos bíblicos, irmão. Não abra mão da poderosa palavra. Fique com Jesus, que é melhor. Não abrace o mundo, não queira o mundo para você. Lá na cidade de Pérgamo tinha Antipas, que segundo diz a história, Antipas era o pastor dessa igreja, diz alguns comentaristas. E Antipas foi fiel testemunho. Você vai ver aqui no capítulo 2, verso 13. Antipas, fiel testemunha. Conta-se que Antipas era um dos principais pastores da igreja de Pérgamo e pelo fato de ter recusado a negar sua fé e adorar o imperador romano, foi preso dentro de um boi de bronze e em seguida colocado em fogo. O que acontece? Antipas, ele recusou dobrar-se diante da estátua do imperador para adorar o imperador. Ele disse: eu não adoro a homem, eu adoro só a Jesus. Foi colocado dentro de um boi de bronze. Acenderam esse fogo desse boi de bronze e segundo diz a história que o boi de bronze virou a chama ardente de fogo e Antipas morreu assado dentro de um boi de bronze. Mas Antipas não negou o nome de Jesus, foi fiel até a morte. Irmão, não negue o nome de Jesus, seja fiel até a morte, que vale a pena ser fiel para a glória de Deus. Agora no verso 14, capítulo 2, verso 14: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. O que acontece? Capítulo 2, verso 14, Jesus disse assim: mas eu tenho porém contra ti algumas coisas, que tem ainda aí aqueles que seguem a doutrina de Balaão, aqueles que seguem a doutrina de Balaque. Se os senhores for ler na sua Bíblia, em casa você vai ler, que o meu tempo aqui não permite, você vai ler aí na sua Bíblia, na sua casa, Números 24:10. Você vai ler na sua casa Números 24:10, você vai ler Números 22:25 e Números 31:16. Por quê? Números 31:16, Números 22:25 e Números 24:10 vai falar quando Balaque não conseguiu vencer Israel, porque Israel vencia todas as batalhas. Israel, quando saiu do Egito, veio vencendo todas as nações e Balaque ficou com medo, contratou Balaão para Balaão profetizar a maldição contra Israel. Mas
por 3 vezes Balaão tentou lançar maldição sobre Israel, não conseguiu, só sair a bênção. E Balaque disse: Balaão, porque você não está conseguindo amaldiçoar o povo? E ele disse: Deus não permite eu amaldiçoar o povo, eu tenho que abençoar. Mas como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, deu conselho para Balaque para mandar mulheres novas, jovens, para que se filtrassem no meio do povo de Israel, para que o povo caísse na prostituição e na idolatria. Dessa forma, Balaque fez e conseguiu vencer Israel. Israel se misturou com o pecado da prostituição. Você vai ver isso em Números 24:10, Números 22:25 e Números 31:16. Irmão, cuidado, porque o adversário, ele é astuto. E aí diz assim mais, o verso 2:15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, ao qual também eu aborreço. Os Nicolaítas, se você for ler lá em Atos capítulo 5 a seguir, Atos capítulo 6 a seguir, você vai ver que fala do diácono Nicolau. Hoje, se eu for perguntar para o senhor, você já viu o pastor afastado dos caminhos? Você já viu o diácono afastado do presbítero? Tem um monte de obreiro que já se afastou dos caminhos. Segundo diz alguns teólogos, que Nicolau, um dos diáconos, lá no capítulo 6 de Atos 7, você vai ver Atos 7 e capítulo 6, que segundo diz alguns comentaristas, que esse diácono se afastou dos caminhos do Senhor. Ele formou o grupo deles, que se chama o grupo dos Nicolaitas. Esse grupo dos Nicolaitas ensinava que se prostituir não era pecado, ter mulher fora, ter sexo antes do casamento não era pecado. Então em Pérgamo se filtrou a doutrina de Balaão e Balaque, se filtrou a doutrina dos Nicolaitas, ao qual os Nicolaitas se filtrou dentro da igreja, e muitos crentes abriram mão da verdade e seguiram esse grupo e começaram a fazer as coisas erradas. E Deus não apoia a coisa errada, que Deus é santo. Deus, ele não se associa com coisa errada. Cuidado, irmão, com aqueles que ensinam mentira, ensinam erro, e você está seguindo. Cuidado, que Deus está dando um alerta. Deus está falando com você: sai desse mundo da prostituição, que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você, tá bom, meu filho? Ainda aqui no capítulo 2, verso 16, assim: arrepende-te, pois, quando não em breve a ti verei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus está dizendo: se arrependa, porque eu batalharei com a espada da minha boca. Jesus está dizendo: com a minha poderosa palavra eu vou trazer uma sentença sobre vocês se não se arrepender. Deus está dizendo para a igreja de Pérgamo, para os crentes que se contaminaram: se arrependa enquanto é tempo, se arrependa. Irmão, Deus é longânimo. Tem pessoas que falam assim: pastor, por que Deus não pune aquelas pessoas que pecam, que ficam errando? Deus vai dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. Deus é longânimo. Chega uma hora que acaba a longanimidade de Deus, e aí Deus vem com a palavra de juízo, com a palavra de sentença, e aí o camarada vai para o hospital, vai gemer, vai pedir socorro. É tarde, o tempo é agora. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está andando errado, está fazendo coisas erradas escondidas, Deus está dizendo: acorde, meu filho, acorde enquanto é tempo, porque Jesus te ama e Ele quer te levar para o céu, e eu quero chegar no céu junto com você, quero te ver na glória, para a glória de Deus. Amém? Amém? Então Jesus é maravilhoso. Para encerrar, capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei comer do maná escondido, darei também uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Jesus está dizendo: quem vencer a doutrina dos Nicolaitas, quem vencer a doutrina de Balaque e Balaão, eu vou honrar. Jesus está dizendo: quem aí vencer, eu tenho promessa de bênção. Quem vencer, eu lhe darei a comer do maná. No capítulo 2, 17, assim: o Espírito diz aí: ao que vencer, darei a comer do maná escondido. O maná simboliza a palavra. O maná simboliza a palavra de Deus. Ele vai te dar um maná, um alimento lá no céu reservado, que é o alimento poderoso da palavra. Deus tem coisas, maná no céu, para aqueles que vencer o pecado, vencer a prostituição, tá bom? Outra coisa que é importante aqui é um mistério maravilhoso, que quem vencer vai receber aqui, ó. Quem vencer vai receber, vou lhe dar uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Existia naquela época um costume entre os gregos. A história antiga dos gregos romanos menciona essa pedrinha. Nos tribunais, os juízes tinham uma pedrinha branca e uma pedra preta nos tribunais. Se o acusado recebia uma pedrinha preta,
esta está condenado. Se branco, estava perdoado, liberto e livre. Naquela época, aqui na carta à igreja de Pérgamo, capítulo 2, verso 17, fala da pedra. Existia duas pedras no costume grego, uma branca e uma preta. Quando ali tinha a sentença de uma pessoa estar sendo julgada, quando ele saía com uma pedra preta na mão, isso queria dizer que ele estava condenado. Se ele saísse com a pedra branca, ele estava absolvido. Deus, nesta tarde, está dizendo para você: receba uma pedra branca, você está sendo absolvido. Deus está te dando uma nova oportunidade. Tá bom, meu filho? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Receba esta pedra branca com um novo nome. Deus está absolvendo. Deus já nos absolveu dos nossos pecados, mas não ande mais no erro. Deus te abençoe. A vitória é nossa, para a glória de Deus. Até o próximo vídeo. Ô glória. Aleluia.